A situação dos reservatórios de energia elétrica nas regiões sul e centro-oeste, sudeste e centro-oeste é crítica. Os índices estão próximos aos registrados durante o apagão de 2001. O governo descarta um novo racionamento de energia e o consumo continua a subir. Tarsila, mãe de Lara, de 6 meses, espera acumular a roupa suja para acionar a máquina de lavar. Faz o mesmo com a louça. Tem muitos eletrodomésticos, mas não desperdiça energia. Gasta em média R$100 por mês e anda bem preocupada em economizar. E a preocupação realmente de faltar, essa coisa de faltar água, faltar luz, eu com bebezinha, recém-nascida, é complicado. Só que nem todo mundo tem a mesma preocupação de Tarsila. O consumo de energia elétrica das famílias brasileiras cresceu em média 10% no primeiro trimestre do ano, em comparação com os 3 primeiros meses do ano passado. O calor atípico de 2014 contribuiu para esse aumento. O sul do país liderou os índices, com taxa acima de 17% de aumento no consumo. O sudeste, que responde por metade do consumo de energia residencial do Brasil, teve aumento de 7,8%. Já as regiões norte, nordeste e centro-oeste registraram juntas um aumento de 11,4%. Desde fevereiro, os reservatórios das hidrelétricas das regiões sudeste e centro-oeste estão operando com a menor capacidade desde 2001, quando houve racionamento de energia. Na última medição, o nível estava em 38,7%. Para não deixar a população no escuro, foram acionadas as termoelétricas, que geram energia muito mais cara. Para compensar o aumento nos custos, foi assinado no fim do mês passado um contrato que garante 11 bilhões e 200 milhões de reais em empréstimos às distribuidoras de energia. Conta que deverá ser repassada aos consumidores a partir do ano que vem. Esse empréstimo que foi feito, ele vai ser pago em 5 anos. Ou seja, o aumento vai ser distribuído ao longo dos próximos 5 anos. O mês de maio marca o início do período de estiagem nas regiões sudeste e centro-oeste, que juntas respondem por mais de 60% do consumo de energia no país. Mas mesmo sem a perspectiva de chuva nos próximos meses, o governo até agora descarta qualquer possibilidade de racionamento. As circunstâncias indicam que nada pode ser descartado. Tudo depende de quanto vai chover. Então, nada mais razoável do que propor um programa cooperativo, voluntário, de racionalização do uso, até mesmo, em certos segmentos, já agir de maneira mais firme. Tem que chover, né? A temperatura aumenta, falta água nos reservatórios, sim, aí vai faltar energia. Claro. As pessoas passam a consumir mais, que o calor, né? Usar ar-condicionado. Claro. Mas e aí, que essa conta vai ter que esbarrar em algum ponto. Não claro. Fizemos o dever de casa? Por que está acontecendo isso? Bem, porque nós temos um grave problema no país que é planejamento. Não há planejamento. Nós temos um Ministério do Planejamento que, na verdade, faz orçamento. Não planeja nada. E tem até uma Secretaria de Assuntos Estratégicos que de assuntos estratégicos também não faz nada. Então, a situação ficou complicada. A energia, do caso que está sendo discutido na matéria, é aquela que vem das represas, energia hidrelétrica e tal. Você tem outras fontes que nós não conseguimos construir ao longo dos últimos anos. É bom lembrar, por exemplo, que a matriz energética da Alemanha, imagina, a Alemanha, que quando a primeira-ministra, a chanceler Angela Merkel disse que ia deixar de lado a energia atômica, que ia alterar a matriz energética, as pessoas falaram, isso é conversa fiada. Conversa fiada se fosse no Brasil, não na Alemanha. E está mudando a matriz energética. A grande questão é que nós não mudamos, não buscamos outras fontes alternativas. Por outro lado, incentivou o governo, através do crédito, a linha branca, a comprar produtos da linha branca, que aumentou o consumo de energia. E há um ano atrás, o telespectador deve se lembrar, que foi dito pela presidente que ia cair o preço da energia, que tinha resolvido tudo. Era mentira, era uma mentira deslavada, tal, né? Na verdade, nós, os consumidores, é que vamos pagar agora as empresas através desse repasse. Em suma, o que falta no país é planejamento, organização e olhar o curto prazo e conseguir desenhar o que nós queremos no médio prazo. Como nós não temos organização, não temos planejamento, vira esse caos e uma situação preocupante para a indústria e para os consumidores. Olha, eu queria falar dessa questão da água, que está muito ligada à questão da energia. Tá? Porque tanto para uma como para outra questão, eles dependem de chuva. Não é? É um absurdo. Nesse estágio de desenvolvimento que nós estamos, nós dependemos de condições climáticas que mudam a todo momento para garantir abastecimento de água, o abastecimento de energia. Isso sim é falta de planejamento global.
não só de governo federal, mas de governos estaduais. Eu vi na televisão um candidato fazendo uma propaganda mostrando um túnel da Sabesp que tinha mais de 40 anos e apontando que tem um vazamento de 1/3 da água beneficiada de São Paulo. Vaza 1/3. Ele dizia, mas por que eu vou multar as pessoas agora se o órgão que é responsável dá vazão a 1/3 da água nos vertedouros de canos de esgoto que não funcionam, que não são renovados? E por que não são? Por que não se faz essa política de investimento? Isso tudo é que tem que ser explicado, porque se tivéssemos condutos para a água que não fossem objetos de vazamento, teríamos 1/3 mais de água. Essa é a verdade. Então, isso é má gestão. Má gestão e algumas questões com o meu microfone aqui, que eu não sei se estão funcionando ainda. Está funcionando, nessa altura. Tá bom. Mas o que eu queria dizer é que nós temos preocupações muito sérias com relação a esse fato de não se aproveitar a água que está no nosso subsolo para garantir fontes de energia e também não ter energia alternativa, como foi dito aqui pelo Vila. Eu acho que, por que não encarar de uma vez o racionamento e adotar o racionamento como forma nesse período? Tem uma área aí de reservatórios que está já a 10% da sua capacidade. Agora vamos tirar a água de uma reserva da reserva. Vamos bombear isso. Que qualidade de água é essa? Como é que ela vai chegar para o consumidor? Quanto tempo vai durar isso? É esse o caminho? Será que ninguém tem peito para assumir um racionamento? Tem medo das eleições? Eu me lembro muito bem quando desativaram o Carandiru. Que maravilha, todo mundo aplaudiu. Desativaram o Carandiru. Hoje nós temos 5 Carandirus em São Paulo, espalhados pelo Estado. Essa política precisa acabar. É preciso encarar isso. É preciso dizer o seguinte, é necessário fazer o racionamento de água na cidade de São Paulo. Porque a água está acabando, todo mundo está vendo. Vila, como racionar o período da Copa com mais pessoas chegando? Enio Torres Granel, aqui pelo Twitter. Olha, esse é o grande problema. Nós temos um problema de infraestrutura gravíssimo no país. Nada foi feito. A maior obra do governo Dilma foi feito no norte, no sul, no leste, no oeste. Não, foi feito em Cuba, no Porto de Mariel, que é o Caixa 2, Caixa 3. Uma grande sacanagem, roubando o nosso dinheiro. Para dizer uma linguagem muito clara. A nossa infraestrutura é o caos. Nós não conseguimos fazer uma calçada, tapar um buraco na rua. Quanto mais funcionar os aeroportos, ter energia, então nós vamos ter problemas. Além daquelas manifestações de rua que já estão previstas e todos sabem que vão ocorrer, nós temos um problema gravíssimo de infraestrutura. Essa questão da energia é grave. O Estado de São Paulo só se desenvolveu nos anos 50, 60, graças a 3 governadores que, em sequência, tiveram essa preocupação. Lucas Nogueira Garcês, Jânio Quadros e Carvalho Pinto. Que nós tivemos a sorte de ter 3, aqui no Estado de São Paulo, 3 governadores que, em 12 anos, construíram as usinas ali no Rio Paraná, prepararam as condições do Rio Paranapanema, deram as condições básicas para a industrialização de São Paulo. Ou seja, volto a dizer, não tem planejamento. Hoje a senhora, que é ministra do Planejamento, ela mal conseguia ser secretária do prefeito de Santo André, ela não conhece nada do Brasil. Então, esse caos que nós vemos, uma ação grave para médio prazo, é porque nós não temos organizações, sem organização o país não anda. Planejamento. É isso, né? É verdade. O nível de água do reservatório do Sistema Cantareira não para de cair. Hoje o volume chegou a 10% da capacidade, o menor patamar histórico. Daqui a 10 dias, a Sabesp, Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, deve começar a retirar a água do chamado volume morto, que fica no fundo das represas, abaixo do nível de captação das comportas, como a Ayrton bem falou aqui. Esse volume morto será utilizado até setembro. Dá para abastecer São Paulo até setembro. O Sistema Cantareira é o maior reservatório de água de São Paulo e abastece quase 9 milhões de pessoas. Mas, William, e aí, acaba a água? Não vai ter mais água se não chover? E os peixes? Eu acho que tem outros projetos para trazer mais água. Eu não entendo muito do assunto. É uma coisa absurda isso. Isso é um paliativo por causa das eleições. O negócio, governador, é fazer o racionamento. O senhor vai ter apoio da população. A população sabe que precisa economizar.